bem? Vamos dar início agora ao nosso estudo de geometria. Vamos iniciar entendendo o que significa a palavra geometria. Geo vem da palavra terra e metria vem da palavra medida. Para os antigos, os primeiros geômetras, a geometria era a ciência das formas e medidas. A gente estuda as formas e mede essas formas, Vamos começar dividindo a geometria em duas partes, geometria plana e geometria espacial. Aqui no primeiro ano, vocês vão estudar a geometria plana. No segundo e no terceiro ano do ensino médio, vocês vão estudar também a plana, mas vão acrescentar a geometria espacial. Para que vocês entendam bem a geometria espacial, vocês precisam saber bem as propriedades das figuras planas, Qual é a diferença? Figuras planas, elas têm duas dimensões, comprimento, altura, ou comprimento e largura. As figuras espaciais, elas têm três dimensões, comprimento, largura e altura. Na figura plana, eu calculo o perímetro e a área. Perímetro é todo o contorno da figura e a área é o espaço ocupado por ela. Nas figuras espaciais, a gente calcula a área das figuras laterais e o volume ocupado por essa figura, ou o volume que cabe dentro da minha figura, Vamos lá. Exemplos de figuras planas: triângulo, quadrado, retângulo, círculo e circunferência. Todos têm duas dimensões, comprimento, largura. A gente calcula perímetro. Aqui na circunferência, o perímetro é o comprimento da circunferência. E no círculo, a área é o espaço ocupado por esse círculo. Nas figuras espaciais, eu calculo a área e o volume, Tá aqui, por exemplo, o cubo, que é uma caixa. Quanto cabe dentro dessa caixa? É o volume. O paralelepípedo, retângulo, o cilindro, aí eu vou ter o cone, a esfera, tá certo? Várias outras figuras espaciais, as pirâmides. Mas esse conteúdo aqui, espacial, vocês vão ver no segundo e terceiro ano do ensino médio. Vamos agora fixar no nosso conteúdo de primeiro ano, figuras planas. Já. Pessoal, agora vamos estudar o perímetro das figuras planas, O que vem a ser o perímetro? É a soma das medidas de todos os lados de um polígono. Por exemplo, se vem de uma questão, dado um quadrado que possui 2,5 centímetros de lado, qual o perímetro desse quadrado? Você tem que lembrar que um quadrado, só basta a questão dizer a medida de um lado, que o quadrado é uma figura geométrica plana, que todos os lados têm a mesma medida. Ora, se eu tenho um quadrado com 4 lados e cada um mede 2,5 centímetros, como é que a gente calcula o perímetro desse quadrado? 2,5 mais 2,5 mais 2,5 mais 2,5. Então, o perímetro desse quadrado dá igual a 10 centímetros, certo? Outro exemplo, dado um retângulo que possui 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de largura, ou 4 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura, calcule o perímetro desse retângulo. Você tem que lembrar que o retângulo é uma figura geométrica plana que os lados paralelos possuem a mesma medida. Se aqui é 4 centímetros, aqui também vai ser 4 centímetros. Se aqui é 3 centímetros, aqui também é 3 centímetros. Então, como é que calcula o perímetro desse retângulo? 4 centímetros mais 4 centímetros mais 3 centímetros mais 3 centímetros. E o perímetro desse retângulo é 14 centímetros, ok? Já. Pronto. Visto o perímetro, agora a gente vai compreender como é que faz o cálculo da medida da área. O que é a área de uma figura? É a medida da superfície de uma região fechada. Quanto mede toda essa superfície que está dentro dessa região fechada de um quadrado, aqui dentro, qual é o espaço que ela ocupa. Agora, vocês precisam saber de fórmulas. Como é que calcula a área do quadrado? É lado ao quadrado. Se eu tenho um quadrado com 3 centímetros de lado, como é que eu calculo a área desse quadrado? A área é igual a 3 centímetros ao quadrado.
3 ao quadrado não é 6, é 3 vezes 3, que dá 9. Centímetro vezes centímetro, centímetro quadrado. Então, a área desse quadrado é 9 centímetros quadrados. Aqui no retângulo, a área de um retângulo, base vezes altura. Se a minha base é 5 centímetros e minha altura é 2 centímetros, a minha área vai ser o quê? 10 centímetros quadrados. Ok, pessoal? E já. Vamos lá, algumas áreas importantes, né? Mais conhecidas. Cálculo da área de um quadrado, lado ao quadrado. De um retângulo, base vezes altura. De um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Essa é uma das formas, porque tem um asterisco aqui do triângulo. É a mais básica. Base vezes altura dividido por 2. Base é um lado e a altura ela pode estar interna ou externa ao triângulo. Lembrando que a altura é um segmento de reta que une um vértice do triângulo. O triângulo tem 3 vértices, ó. Vértice ao lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então, a altura ela é sempre perpendicular, né? Quando você vai medir a altura, sua altura você fica reto. Você não mede a altura torta, você mede retinho. Então, lembrando essa questão que é um segmento de reta perpendicular. Paralelogramo, base vezes altura, e o círculo πr ao quadrado, onde o raio é a medida que vai do centro a circunferência, né? Esses dois pontinhos aqui. Qualquer segmento que parte do centro e vai a uma das extremidades da circunferência é chamado de raio. E o π, essa letrinha aqui a gente lê π, é uma letra grega que vale aproximadamente 3,14. Então, a área do círculo é πr ao quadrado.